Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. A paz a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão se achegando para estarem conosco uma vez mais, né? Em mais uma manhã aí abençoada, com a permissão de Deus, mais uma manhã maravilhosa aí na presença do Senhor, né? Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, né? Já estamos aí no mês de agosto, agora sim, né? No segundo semestre mesmo, né? Porque julho já é segundo semestre, né? Mas parece que julho ainda geralmente é um mês de férias, né? Se bem que esse ano foi tudo diferente por causa da pandemia, mas agosto já é segundo semestre mesmo, né? Oficialmente falando. Então, Agora o ano acaba rápido. eu costumo dizer que quando chega o mês de agosto, o Natal tá aí, né? Mas vamos lá, temos aí bastante coisa para acontecer esse ano ainda, né? Se Deus quiser. Eu quero dar um alô aqui, um bom dia para os irmãos que já estão dando bom dia para nós aqui, que já estão dando a paz do Senhor para nós aqui, né? Por exemplo, o nosso irmão Marcos Amaral Bom dia. já deixou aqui um bom dia e a paz para nós, né? O Gilmar Porto também já está com a gente, bom dia. A nossa irmã Shelei Chamilete, né? Que nós conhecemos pessoalmente no último domingo, né? A irmã Shelei foi lá nos visitar, lá na igreja do Tucuruvi, né? Amém. No nosso culto presencial lá. A gente ainda não conhecia ela pessoalmente, agora a gente já conhece. Levou uns pastelzinhos de Belém pra gente lá, gente. Maravilhosos, hein? Uma delícia, muito bom. Irmã Sandra Rodrigues, Elisa, quem mais? Elisa, deixa eu ver, a Zoraia Conceição, Adelaide Gadelha. Amém. A Sandra Lia tá dando paz aqui pra gente, né? Olá, Sandra Lia. O nosso irmão Jacob, lá de Brasília, também já tá com a gente. A irmã Iraci Fantinati, a Carla Suzy Pereira. A Carla Suzy, gente, se eu não me engano, ela é lá de Cabo Verde também, viu? É que são tantas pessoas, às vezes eu pergunto, a pessoa me responde, eu esqueço. Esquece, né? Mas a Carla Suzy, se não me engano, ela é lá de Cabo Verde. Orlando Figueiredo tá com a gente já. A Shelei tá dizendo aqui, eu amei o culto. Que bom, né? Glória a Deus. Amém, gente. Então, muito bem, vamos louvar a Deus nessa manhã, né? Acho que vocês estão com saudade de ouvir aí a Simone cantar e tocar. Então, vamos ouvir um louvor, né? E depois, hoje nós vamos falar sobre a parábola das duas portas e dos dois caminhos, hein, gente? Uma parábola muito interessante. A gente preparou aqui um material muito bom, né? Miriam Albano, Nilza Hedrick, a Nilza direto dos Estados Unidos, a Miriam lá de Jundiaí, né? Regina Amaral também, pessoal já dando a paz do Senhor e bom dia para nós aqui. Amém? Vamos lá, Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa manhã. Estamos aqui mais essa semana, né? Para ficarmos aí juntos, para adorarmos a Deus, ministrarmos a palavra do Senhor, compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? E eu vou cantar um louvor aqui agora. Ele é baseado num texto que eu não estou lembrado agora. Se o pastor tiver lembrado, ele me ajuda, que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8. Romanos 8, isso aí. O que poderá nos separar do amor de Deus? O apóstolo Paulo fala, né? A fome, a nudez, o perigo, a espada, nada, né? Nem a tribulação, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Então é esse louvor que eu vou cantar com vocês aqui nessa manhã. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
amor de Deus, ele é poderoso, ele não falha, amém? Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que chegaram aí durante o louvor, né? Amém, que bom que você está conosco. Amém. Nós estamos aqui nessa manhã, nós estamos aqui todas as manhãs de terça a sexta às 8 horas da manhã e nós já estamos fazendo esse trabalho há 4 meses, né? Desde que começou aí a pandemia, né? A gente começou dia 30 de março, né? Então dia 30 de julho nós completamos 4 meses e a gente já falou sobre muitos temas, né? Nesse período, muitos temas mesmo. E agora, a partir da semana passada, nós começamos a falar sobre as parábolas de Jesus, né? Tema bem interessante, o pessoal parece que está gostando, né? Deixa eu ligar aqui o Instagram. Ok, então estamos ao vivo aqui também agora no Instagram. Então hoje, gente, nós vamos falar de uma parábola muito interessante que está em 2 versículos apenas. Evangelho de Mateus, a Simone vai ler para a gente aqui. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, tá? Hoje o nosso tema é a parábola das 2 portas e dos 2 caminhos. Gente, eu estou sempre me baseando aqui, né? Vocês sabem, nesse livro aqui, todas as parábolas da Bíblia, do Herbert Lockyer. E é interessante, né? Porque quando a gente lê aqui esse livro, esse material, é impressionante quantas coisas, né? A gente fica impressionado quanta coisa esse autor, ele cita outros autores também, né? Quanta coisa ele tira, assim, de às vezes 1, 2 versículos, né? Quanta profundidade. Então eu quero convidar você a estar conosco, a mergulhar aí, né, na palavra de Deus. Vamos meditar juntos nessa manhã, nessa parábola, que ele chama aqui de parábola das 2 portas e dos 2 caminhos, que está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Deixa Deus falar ao teu coração nessa manhã, amém? Vamos lá. Amém. Pode ler? Pode. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso, então veja só. Aqui, gente, eu já vou logo me adiantar, né? Esse autor aqui, ele divide essa parábola em 4 partes, né? 4 partes. Ele fala aqui que essa parábola ela fala sobre 2 caminhos, ou melhor dizendo, vamos pela sequência. Fala de 2 portas, né? 2 portas. Fala de 2 caminhos. Fala de 2 tipos de companhia, 2 tipos diferentes de companhia ao longo desse caminho, dessa estrada. E fala também de 2 destinos diferentes ao final dessas estradas, né? Então veja, vou reler aqui o texto. O texto diz assim, né? Então aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, né? Sempre lembrando aqui, Jesus está no contexto do Sermão da Montanha, né? A gente sempre ressalta que Mateus capítulos 5, 6 e 7, esses 3 capítulos, eles são o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que Jesus proferiu, um texto muito importante nos evangelhos, muito conhecido. Existem centenas de livros escritos sobre o Sermão da Montanha, né, sobre o Sermão do Monte. E aí a gente está recortando aqui 2 versículos do Sermão do Monte, onde então o Senhor Jesus diz, né? Entrai pela porta estreita, né? Então ele já fala de uma porta aqui, que é estreita, né? Aí ele diz, larga é a porta, então 2 portas, a porta estreita e a porta larga. E aí ele diz que a porta larga, né? Larga é a porta e espaçoso o caminho. Aí ele já fala do caminho, né? Porque
são duas portas que dão acesso a dois caminhos, né? Olha, são duas portas, você entrando por essas portas, né? Ou por uma dessas portas, melhor dizendo, não dá para entrar pelas duas, tem que escolher uma das duas, né? Entrando por uma dessas portas, você vai ter acesso, então, a um determinado tipo de caminho, tá? E aí, nesse caminho, você vai encontrar um determinado tipo de companhia que vai trilhar esse caminho junto com você. E, ao final desse caminho, você vai encontrar um determinado destino, tá? Só que aí a escolha está na entrada da porta, né? Você tem que escolher a porta certa aí. Porque tem uma porta certa e uma porta errada. Se você escolher a porta certa, você vai trilhar pelo caminho certo, vai ter as companhias certas e vai ter o destino certo, né? E agora, só ressaltando uma coisa, essa parábola que eu estava lendo, essa parábola, né, as pessoas, assim, os pregadores usam muito para falar para os, como uma questão de evangelizar alguém, né, sobre a pessoa que não conhece Jesus, que não é crente, né, desses dois caminhos. Mas esse comentarista, ele fala que essa palavra é para cristãos e não cristãos, né? Uhum. A aplicação para todos, é para né? nós também, que já conhecemos o Evangelho, né? Então, para ressaltar essa questão, né? Porque a gente tem muito, a gente quando olha esses dois versículos, né? Ou escuta alguma pregação, geralmente fala-se aos não crentes, mas é para os crentes também. Ela tem uma aplicação realmente fantástica, né? Para todos, né? Mas realmente para os não crentes talvez seja uma aplicação mais apropriada ali, né? Porque em tese, né? Os crentes em tese já entraram pela porta a certa, né? Mas veja, então ele fala aqui que larga é a porta, espaçoso o caminho, né? Que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por essa porta. Então você já vê aqui, esse versículo 13 aqui, no parênteses, né, na minha tradução aqui está entre parênteses essa parte. Já fala da porta, do caminho, do destino e das pessoas que caminham nesse caminho, né? E aí o verso 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Então, é isso. Bom, eu vou aqui ler alguns comentários, tá, gente? Nesse comentário que eu estou seguindo aqui. Então, por exemplo, o autor aqui, ele diz que essa passagem aqui, ela ilustra os dois caminhos opostos da peregrinação dessa vida, né? Eu gostei dessa frase aqui, porque essa nossa vida aqui na face da Terra, ela é justamente isso, né? Ela é uma peregrinação, né? Ela é uma peregrinação. Aliás, tem até uma parte aqui mais adiante que o autor ele até cita aqui uma expressão, ele não fala diretamente, mas ele cita uma expressão do livro O Peregrino, né? Existe um livro clássico aí da literatura cristã. Muito legal. Chamado O Peregrino, escrito por John Bunyan, né? Nós temos aqui esse livro, nós já lemos, e é um livro muito interessante que fala, né, de um homem, né, que é o peregrino, né, no livro, é o peregrino, que ele sai então da cidade da destruição e ele está viajando rumo à cidade celestial, né? Ele sai da cidade da destruição, que é a cidade que vai ser destruída, e ele está viajando rumo à cidade celestial. Então, nesse livro Peregrino, esse personagem que foi criado pelo John Bunyan, e olha que o John Bunyan escreveu esse livro, se não me engano, no século XVII, né? É um livro antigo, e antiguíssimo. Ele estava preso, né? Ele estava preso, ele era um pregador do evangelho, ele foi preso, perseguido, né? Por pregar o evangelho. E enquanto ele estava preso, né? Ele escreveu o livro O Peregrino, que é um best-seller. Chegou uma época em que era o segundo livro mais vendido do mundo. Só perdia para a própria Bíblia, né? O Peregrino era o segundo livro mais vendido do mundo. Não sei como é que está agora, né?
Mas então o autor fala justamente desse peregrino, né? Que ele tá viajando rumo à cidade celestial, e nesse caminho acontecem várias situações, né? Para tentar afastá-lo do propósito, né? De chegar à cidade celestial. É bem interessante. Mas a Joyce falou, tem o filme, é verdade, tem o filme isso, também. existe o filme também que é baseado no livro, né? Então ele fala aqui que essa parábola ilustra os dois caminhos opostos da peregrinação dessa vida. Porque essa vida é uma peregrinação, gente. A gente está numa viagem, né? Por assim dizer, a gente está viajando. Do dia que a gente nasce, né, ao dia que a gente morre, essa é a nossa viagem, essa é a nossa jornada. Essa é a nossa peregrinação durante o tempo da nossa existência. E aí, só existem dois caminhos que podem ser escolhidos nessa vida aqui. Só dois. Né? Então, ele até fala aqui, ó, eu vou ler essa parte. Ele fala assim: há somente dois caminhos para a humanidade escolher. Só dois. Tá? O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E ele até cita aqui, entre parênteses, o Salmo 1, né? Que fala, né? Bem-aventurado o homem que não anda, né? No conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, tal, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz que ele vai ser como árvore plantada junto a correntes de água. É o Salmo 1, né? Então ele até cita esse salmo aqui como referência. Então vejam, o mundo pode pensar que há 3 tipos de pessoas. Geralmente o mundão aí pensa que tem 3 tipos de pessoas, né? As pessoas boas, as pessoas más e as neutras, né? As neutras, as que ficam em cima do muro, vamos dizer assim. Não tem caminho para as 3, né? Mas a Bíblia reconhece apenas 2 caminhos, tá? A Bíblia reconhece apenas 2 tipos de pessoas: os pecadores e os salvos. Só esses 2 tipos de pessoas, né? Eu estou me lembrando aqui, inclusive o C.S. Lewis, né? Um outro autor que a gente gosta muito, o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, que foi o escritor das Crônicas de Nárnia, né? Eu tenho aqui, já li as 7 Crônicas de Nárnia. Meu filho Guilherme também gosta, já leu. A Simone ainda não leu, esse aí ela não leu. Esse não. Mas o C.S. Lewis, né, escreveu as Crônicas de Nárnia, que deu origem aos filmes também, né? Como é que é? A Feiticeira, o Guarda-Roupa, esqueci. Né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Enfim, Viagem do Peregrino da Alvorada, né? Tem uns filmes que acho que foram filmados até pela Disney, se não me engano. O C.S. Lewis, ele tem uma frase, esse C.S. Lewis que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que diz o seguinte, que há apenas 2 tipos de homens, né? É mais ou menos na linha que está dizendo aqui. Há apenas 2 tipos de homens. Aqueles que dizem a Deus. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Deu para pegar a diferença? Né? Vou repetir. Existem apenas 2 tipos de homens. Aqueles que dizem para Deus, seja feita a tua vontade. Porque quando você diz para Deus, seja feita a tua vontade, você está entregando a tua vontade a Deus. Você está submetendo a tua vontade a Deus. E o segundo tipo de homens, diz C.S. Lewis, é aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Né? Ou seja, Deus respeita que a pessoa quer fazer a vontade dela. Só que, claro, que vai ter consequências, né? Na eternidade, sim, óbvio, né? Então, há aqueles homens que se submetem à vontade de Deus e há aqueles homens que não se submetem à vontade de Deus. A quem Deus diz, seja feita a tua vontade, faça como você quer. Só que depois, obviamente, as consequências eternas virão, né? Então, veja,
diz aqui o autor, não há o que discutir, nem o que negociar. Ou estamos em Cristo, ou sem Cristo. Somos viajantes que vamos para o céu ou para o inferno. Não existe um meio termo, não existe um terceiro caminho, não existe um terceiro destino, né? A gente até falou isso aqui esses dias, a gente está fazendo o curso de escatologia, né? Nas terças-feiras à noite. Hoje, se Deus quiser, teremos a nossa quarta aula já do curso de escatologia. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante também, mas em uma das aulas anteriores nós falamos isso, que nós não temos, né, nós temos o chamado estado intermediário, né? Nós não temos um lugar intermediário, como purgatório, por exemplo, né? Muitas pessoas acreditam que vai haver o purgatório, muitas pessoas acreditam que vamos reencarnar. Que entre também, né? Que entre a morte e a ressurreição vai haver uma segunda chance, né? Também uma segunda chance, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ao final dessa vida aqui, gente, ao final dessa jornada, dessa peregrinação, ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo, não tem uma terceira opção, uma terceira via. Tá certo? Por isso que nós já estamos aqui, Deus já, né? Já nos deu a escolha, né? Porque depois que você morre não tem mais escolha, né? Enquanto você está nesse mundo, você está fazendo a sua escolha, né? A palavra está sendo pregada, Deus está chamando as pessoas. Então, a partir do momento que você parte desse mundo, não tem mais condições, né? Aí a oportunidade se encerra, né? Bom, vamos lá. Vamos falar então, eu quero falar aqui, rapidamente, gente, nós vamos falar sobre as duas portas, os dois caminhos, os dois tipos de companhia e os dois destinos. Porque é tudo isso que esses dois versículos aqui trazem toda essa gama, né, essa riqueza aqui de profundidade. Então, as duas portas. Então, a porta larga, olha só, a porta larga, né? A porta larga alude ao modo de viver descuidado e pecaminoso, tá? Então, a porta larga alude ao modo descuidado e pecaminoso do ímpio, o qual nota que é mais fácil ser vingativo, né? É mais fácil ser avarento, né? Ser vingativo, ser avarento quer dizer amar o dinheiro, se apegar às coisas materiais, né? E é mais fácil preferir aproveitar-se dos outros para enriquecer a si mesmo, né? Do que andar de acordo com a regra de ouro. E aqui, pessoal, é interessante quando ele fala sobre a regra de ouro, porque a regra de ouro está no versículo 12. Eu vou até pedir para a Simone ler. Você sabe o que é a regra de ouro? Né? Você já ouviu falar sobre a regra de ouro? Então, se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar agora. Sabe qual que é a regra de ouro? É considerada a regra de ouro na Bíblia? Então, a Simone vai ler Mateus 7,12, que é um versículo antes dessa parábola dos dois caminhos e das duas portas. Então, lê pra gente aí. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A regra de ouro é essa. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você faz para elas. Essa é a regra de ouro. Simples assim, né? Como o pessoal costuma dizer. Simples assim. Né? Se todo mundo observasse essa regra de ouro aqui, o mundo estava bem melhor. Né? Verdade. Você fazer para os outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Né? Ou seja, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Porque né? se você... Por exemplo, se você não quer que alguém te prejudique, então não prejudique os outros. Você não quer que alguém te calunie, então não calunie os outros. Né? Você não quer que alguém sei lá, né? Por exemplo, a questão
do criminoso, né? Você não quer que ninguém te mate, então não mate ninguém, né? Tá certo? E assim vai, né? Isso vale para praticamente tudo, né? Você não quer que as pessoas te maltratem, então não maltrate ninguém, né? Você quer que as pessoas ajam com você de forma honesta e transparente, então haja com as pessoas de forma honesta e transparente. Essa é a regra de ouro. É fazer para o outro aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Então, ele está dizendo aqui que essa porta larga não leva em consideração essa porta larga não leva em consideração a regra de ouro, que está aqui no contexto, né? Então, essa porta larga é o caminho que conduz ao inferno, né? E o nome dessa porta, sabe qual que é o nome dessa porta, segundo esse autor aqui? O nome dessa porta é egoísmo, tá? Essa porta larga, ela poderia ter um nome em cima da porta, assim. Poderia ter um nome em cima da porta e o nome seria egoísmo. Esse é o nome da porta larga, né? Que são o quê? Os desejos próprios, pensamentos de orgulho, né? A pessoa buscar a sua própria, a justiça própria, não a justiça que Cristo nos dá, né? A pessoa manter, né, os pecados, continuar cometendo os pecados de estimação, como a gente fala, né, os queridos pecados que escolhemos, né? É a pessoa manter o seu planejamento de vida, a sua vontade, né? Então é o que eu quero, né? São os meus planos, não os planos de Deus. É a minha vontade, não a vontade de Deus. Então ele diz aqui que é fácil entrar por essa porta, porque ela é larga. Essa porta é fácil de entrar. Ela é larga. Viver dessa maneira que eu acabei de descrever aqui é fácil, não precisa se esforçar. Né? Você não precisa se esforçar para fazer todas essas coisas que eu falei aqui. Né? Para fazer a tua própria vontade, para andar de acordo conforme der na sua cabeça, na sua telha. Não precisa se esforçar, basta seguir a inclinação natural, certo? Basta seguir a inclinação natural. Agora, a outra porta é a porta estreita, tá? A porta estreita mostra o quê? Mostra a dificuldade do primeiro passo correto em direção a Deus. A pessoa tem de vencer todas as suas inclinações naturais. Preste atenção nessa frase, gente. Para entrar pela porta estreita, né, a pessoa precisa vencer o quê? Todas as suas inclinações naturais. Porque se você seguir as suas inclinações naturais, você está indo pela porta larga. Mas para entrar pela porta estreita, você precisa justamente vencer as suas inclinações naturais, né? E aqui eu vou pedir para a Simone ler um texto para a gente, que é Lucas 13, 24, né? Porque os pecadores arrependidos, eles devem se esforçar por entrar na porta estreita. Esse aqui é um verbo importante, gente. Como eu falei, para você entrar pela porta larga, você não precisa de se esforçar. Não precisa de esforço. Mas para entrar pela porta estreita, é necessário se esforçar. Tá? Então a Simone vai ler aqui Lucas 13, 24. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vou ler de novo. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha aí. O que Jesus disse aí? Palavras de Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Né? Então é um texto correlato aqui, tá? De Lucas, do Evangelho de Lucas, em que Jesus está falando sobre o mesmo assunto. E aqui em Lucas, Jesus fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não é uma coisa fácil, tem que ter esforço, né? Exatamente, porque pela porta larga você não precisa se esforçar. Basta você seguir
O curso desse mundo, É. como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. Basta você seguir o curso do mundo, né? Basta você seguir as suas inclinações naturais, basta você seguir as inclinações da natureza pecaminosa que você está na porta larga. Agora para entrar na porta estreita, é necessário se esforçar. O próprio Senhor Jesus disse, né? E aí ele diz aqui, ó, olha que interessante. Se o nome inscrito sobre a porta larga é egoísmo, certo? Qual será o nome que está registrado em cima da porta estreita? Sabe qual é o nome que está em cima da porta estreita? Cristo. A porta larga tem um nome em cima, egoísmo. A porta estreita tem um nome escrito, Cristo. Por quê? Porque a porta larga, egoísmo é o quê? A sua vontade. Né? São os seus planos, os seus caminhos. É a sua vontade. Ou seja, na porta larga, quem que está assentado no trono do seu coração? Que a gente sempre fala, né? O nosso coração tem um trono. Tem um trono aqui, igual o trono de um rei, tem um trono dentro do nosso coração. E só duas pessoas podem estar sentadas nesse trono. Uma é você mesmo, o seu eu, o seu ego. Por isso que a porta chama egoísmo, o seu ego está sentado no trono do teu coração. Ou você pode destronar o ego e permitir que Cristo sente no trono do teu coração. Entendeu? Então a porta larga se chama egoísmo e a porta estreita se chama Cristo, né? A porta estreita exige obediência, né? Exige obediência, inclusive rigorosa, à regra de ouro que a gente citou aqui, né? Que é você não fazer para os outros aquilo que você não quer que as pessoas façam para você mesmo, tá? Então essas são as duas portas. Agora veja, gente. Uma vez que a pessoa escolheu uma dessas duas portas, essas portas vão dar acesso a dois caminhos, né? A porta larga vai dar acesso a um determinado caminho, que é chamado de espaçoso, né? E a porta estreita vai dar acesso a um outro caminho, que é chamado de apertado, né? Então veja só, entrar pela porta, né? Até eu achei interessante essa parte aqui, a Simone até comentou comigo ontem à noite aqui, que acho que ela leu um comentário também que fala algo semelhante, né? Que entrar pela porta é uma questão de consciência, é uma questão de liberdade e escolha, né? A vida daí em diante passa a ser moldada por tal escolha, né? Olha, essa frase aqui eu gostei. Não é o destino que determina para onde iremos na eternidade, e sim uma escolha pessoal. Tá? Não é o destino que vai determinar para onde você vai para onde você vai passar a eternidade. Não é o destino que vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Né? Isso é fruto de uma escolha pessoal, né? Exatamente. A gente estava comentando ontem aqui, né, a questão de que a salvação, né, que nós temos em Cristo Jesus, ela é obra de Deus em Cristo, né? Nós não fizemos nada, né? Nós não fizemos nada para merecer a nossa salvação. Não temos mérito nenhum, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, não é pelos méritos humanos, não é pelo desempenho humano, não é pelas obras humanas. Nós não temos mérito nenhum. Só que tem uma coisa, você precisa decidir se você vai aceitar essa obra total de Deus em Cristo Jesus ou se você vai rejeitar. Eu criei uma ilustração na minha mente que é a seguinte: a salvação em Cristo Jesus é como se fosse um prédio, vamos colocar de uma maneira diferente, é como se fosse uma linda mansão. Imagina uma casa linda, uma mansão linda,
e vamos imaginar que a salvação de Deus em Cristo Jesus é essa mansão. E você não fez nada, você não fez absolutamente nada para construir essa mansão. Né? Porque a salvação ela foi feita por Deus através de Cristo. Nós não temos mérito algum. Eu costumo dizer, nós não carregamos um carrinho de pedra, de areia para construir essa mansão. Nós não colocamos um tijolo. Nós não pregamos nenhum preguinho na parede. A gente não fez absolutamente nada. A obra de redenção, a obra de salvação, ela foi feita totalmente por Deus através de Cristo Jesus. Só que tem um detalhe. É oferecida às pessoas a oportunidade de morar nessa mansão. Aí é você que tem que escolher. Se você não tem mérito nenhum, você não merece. Você não fez nada, mas mesmo assim Deus te convida. Deus construiu essa mansão chamada salvação e fala, vem para cá, vem morar aqui comigo. E aí você tem que escolher, sim ou não. Né? Isso não... A escolha em si não é mérito nenhum, é apenas uma decisão, é uma escolha que todo ser humano tem que fazer. Né? Então nós não temos mérito na construção dessa mansão. Nós não colocamos nem um preguinho na parede para pendurar um quadro. Tudo foi Deus que fez. Agora, Ele nos convida. Ele nos convida para entrar nessa mansão. E há pessoas que aceitam, há pessoas que rejeitam. Aí é que está a escolha. Né? Então, veja, não é o destino que vai determinar para onde iremos na eternidade. E sim, uma escolha pessoal. A oferta está sendo feita. A palavra de Deus está aqui dizendo, olha, são dois caminhos. São duas portas, são dois caminhos. Um conduz para a perdição, o outro conduz para a salvação. O que você vai escolher? A escolha é sua. Não é Deus que vai fazer essa escolha por você. Né? Então é isso. Você entra pela porta, né? Aí o caminho que você vai trilhar, você vai fazendo as suas escolhas também, né? Como você vai, né, vivendo também diante de Deus, tem esse sentido, né? O destino, nós temos um destino, mas as nossas escolhas fazem muita diferença no meio da caminhada também. Se você ler O Peregrino, ele teve muitos contratempos, né? É muito legal esse livro, se você puder ler. Ele teve muitos contratempos. E muitas tentações. Encontrou muitas questões e pessoas no meio desse caminho. E tinha hora que ele ficava meio assim, sonolento, titubeando. Eu não vou aqui falar, né? Senão você vai ler e já... Mas assim, a questão é que assim, a questão exige também... Você entrar pela porta, mas existe também a questão da caminhada, né? Sim. As escolhas da caminhada. Com certeza. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui, 15 para as 9 já. Olha, ele diz aqui. Então, veja, a porta larga, né? Se a pessoa escolhe a porta larga leva a um caminho largo, um caminho espaçoso, né? Há bastante espaço para o pecador e seus pecados. Nesse caminho largo, espaçoso, há bastante espaço, né, para o pecador e seus pecados. Esse caminho mostra-se atraente para a maioria das pessoas, porque pode ser trilhado com facilidade e naturalidade. Né? A porta espaçosa e o caminho espaçoso, largo, né? Ele é atraente para a maioria das pessoas. Por quê? Porque não precisa se esforçar. É só você seguir a sua natureza humana decaída. Né? Ele pode ser trilhado com facilidade e naturalidade. Né? Só que ele conduz para um lugar que a gente já vai ver daqui a pouco. Né? E aí ele fala aqui, a comodidade e o conforto do mundo estão no caminho largo. Né? Muito cuidado, meu irmão. Com a comodidade e o conforto do mundo, né? Porque a comodidade e o conforto do mundo estão do lado do caminho largo, tá? E aí a porta estreita, olha só, se a porta larga leva por caminho largo, a porta estreita leva para qual caminho? Caminho estreito, caminho apertado, né? Ou seja, não oferecem, né, essa porta e esse caminho,
estreito não oferecem espaço suficiente para passarmos por eles, né, todo esse nosso volume de imoralidade. Interessante, né? Não pode levar bagagem nesse caminho. Não pode levar bagagem nesse caminho. A bagagem do pecado, né? A bagagem, como ele fala aqui, da imoralidade. Não dá para passar por esse caminho. Não dá, o caminho é apertado. É você que vai passar só. Não dá para levar bagagem junto com você. Fora, né? Ele fala que muitas coisas devem ser deixadas do lado de fora da porta estreita, né? Apesar do fato de que devemos andar de acordo com o caminho estreito da lei de Deus, caminho estreito da lei de Deus, né? Então, veja, apesar do fato de que devemos andar de acordo com o caminho estreito da lei de Deus, esse caminho conduz a uma amplitude de vida gloriosa, né? Que é o destino que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, mas aí, veja só. Então a gente falou 2 portas, né? Essas 2 portas conduzem para 2 caminhos distintos, né? A partir de você entrar, da entrada pela porta, você vai chegar em 2 caminhos, né? Distintos, mas nesses 2 caminhos você também vai ter 2 tipos de companhia, tá? Você vai ter 2 tipos de companhia, tá? Então, no caminho espaçoso, no caminho largo, qual é o tipo de companhia que a gente vai ter, Simone? Qual é o tipo de companhia que a pessoa vai ter? vai ter o pessoal que, né, que está ali naquele caminho. E Jesus disse aqui que são muitos, não é isso? São muitos, né? Às vezes eu estou lembrando aqui que às vezes a gente vai para a igreja, né? Eu e a Simone, às vezes a gente vai para a igreja e às vezes a gente chega no culto, né? Não agora que está na época da pandemia, está um pouco diferente. Mas às vezes a gente vai num culto de quinta-feira à noite, por exemplo, né? Aí vão poucas pessoas, né? Culto de quinta-feira. Vão poucas pessoas ali no culto e tal. Aí às vezes a gente sai da igreja, a gente passa ali na Avenida Nova, na Luiz Drummond Vilares, ali perto de Santana ali. Aí tem os barzinhos, né? Cheio. Olha os barzinhos apinhados de gente, né? Aí a Simone fala, olha o caminho largo aí. Ela fala, caminho largo é bom, né? Caminho largo é fácil. Tem muita companhia, gente. Tem muita companhia. Para esse caminho largo, você tem encontra muita companhia, várias companhias, né? Sempre vai ter, né? Companhia, tá certo? Então ele fala aqui, só que a tragédia disso é que há milhões e milhões de pessoas que servem ao diabo e não ao Salvador, que morreu por elas, né? Porque estão todas fazendo opção por esse caminho largo, né? O viajante do caminho largo, diz ele aqui, sempre terá companhia que combina consigo mesmo. Sempre é fácil arrumar companhia para o caminho largo, gente. É a coisa mais fácil do mundo. É você arrumar companhia para o caminho largo, né? A gente ouve os testemunhos das pessoas, né? Eu lembro de um casal que a gente conversou uma vez, que eles estavam falando, né? Que quando eles se converteram, as pessoas se afastaram deles. Porque a casa deles, todo final de semana, era música e cerveja, churrasco, né? Aquela galera tudo lá e bebendo, e, né? Fumando e, né? Flertando, e aquela situação. Aí quando eles se converteram, que eles entenderam, né? Que agora a porta, quando eles entraram pela porta estreita, o caminho apertado, né? E que eles, pelo fato do caminho ser apertado, eles tinham que deixar a bagagem do lado de fora, né? Eles começaram a mudar o estilo de vida, as pessoas se afastaram. Aquelas mesmas pessoas que antes eram amigas, agora se afastaram. Por quê? Porque o caminho apertado, a companhia do caminho apertado, as companhias são mais raras, mas são mais selecionadas, né? Exatamente. Agora, o caminho largo gente, você arruma companhia, você faz uma amizade rapidinho, né? O caminho largo, a companhia te leva à perdição, né? O caminho estreito, as pessoas têm
são mais seguras, porque, né, está na mesma visão e no mesmo propósito que você, né? Exatamente. Então, ó, quer ver? Ele fala aqui, no caminho, então ele vai falar, né? No caminho estreito, pelo contrário, há poucos peregrinos, né? Por quê? Olha só essa frase. Uma vida separada dos pecados e que se chega a Deus não é popular, né? Uma vida separada de pecados e que se chega a Deus não é pop, né? Como a gente diria. Não é pop, não é popular. Não é popular, gente. Né? O contraste entre os muitos e os poucos se estende por todo o ensino de Jesus. Por todo o ensino de Jesus, Jesus fez esse contraste entre os muitos, né, que ficam do lado errado, e os poucos que ficam do lado certo. Né? Ele diz aqui, há poucos peregrinos na estrada que leva da cidade da destruição à cidade celestial, como a gente falou do livro Peregrino, né? Agora tem uma coisa, olha só essa parte aqui, é interessante. Qual que é a companhia? Porque a gente está falando aqui de dois tipos de companhia, né? A companhia do caminho espaçoso, as companhias do caminho espaçoso são muitas. E é fácil arrumar companhia no caminho espaçoso. Agora, no caminho apertado, você vai ter uma companhia que é insubstituível, que é o próprio Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus vai ser a sua companhia no caminho apertado, tá certo? E olha, interessante, esse autor também ele fala, por quê? Porque Cristo, ele é o caminho. Ele é o próprio caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E outra coisa, Jesus é a porta também. Por isso que a porta chama Cristo, porque Cristo falou, eu sou a porta, né? Tem um texto, é João capítulo 10, versículo 7, que Jesus fala, eu sou a porta, vocês têm que... Lê pra gente aí, Simone, João 10, 7, acho que vale a gente investir aqui um minutinho para ler esse texto, né? João 10, versículo 7, olha o que Jesus disse aqui. João 10, 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, olha aí, Jesus falando, eu sou a porta. Então Jesus é o caminho e é a porta, né? Então, para as pessoas que entram pela porta estreita e pelo caminho apertado, vão ter a companhia de quem? Do próprio Senhor Jesus, tá? Deixa eu ver aqui, outra coisa, já estamos chegando no final aqui, gente. Ele ainda fala aqui que poucos acham essa porta estreita, né, que está escrito em cima Cristo, ela possui dois pilares, também duas pilastras. Sabe quais são essas duas pilastras? Elas se chamam arrependimento e fé. Para entrar nessa porta estreita, nesse caminho apertado, você tem que passar pelas pilastras do arrependimento e da fé. Porque sem arrependimento, né, sem a regeneração em Cristo Jesus, né, a felicidade é impossível. A felicidade aqui, nesse momento da nossa vida e na eternidade. Sem arrependimento e fé em Cristo Jesus, a felicidade é impossível, tanto aqui como na eternidade, tá? E, encerrando aqui, então nós falamos sobre as duas portas que conduzem para dois caminhos, né? Os quais têm dois tipos de companhias diferentes, né? E esses dois caminhos conduzem a dois destinos também diferentes. O destino do caminho espaçoso, cuja porta também é espaçosa e que tem muita companhia que vai ficar com você, o destino é qual? É a destruição. Jesus fala aqui, né? O caminho que conduz para a perdição. A destruição, a perdição, né? E aqui, gente, a destruição não representa aniquilamento ou deixar de existir.
Destruição aqui não é que a pessoa vai ser destruída de modo que ela nunca mais vai existir, que ela vai deixar de existir. Não é isso. Significa que a pessoa vai continuar existindo por toda a eternidade, mas longe da presença de Deus, né? Significa, ele diz aqui, o Herbert, o autor aqui que a gente está seguindo, ele diz, significa desperdício ou perda de tudo que é precioso para a existência, né? Para o pecador que escolhe a porta larga e o caminho largo e que morre em seus pecados, existe a perda total da paz e de todas as perspectivas de esperança. O seu estado é irreparável, não tem mais conserto, né? Só há esperança enquanto a pessoa estiver viva, né? Como diz o ditado, enquanto há vida há esperança. Né? Teve aquele ladrão lá que foi crucificado ao lado de Jesus. No último momento da vida dele, ele decidiu, né, entrar pela porta do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, uma vez que os olhos se fecharam, que acabou aqui a existência na face da terra, aí o estado é irreparável, né? Aí não tem mais volta. O destino eterno está selado, né? Então é isso. E agora, qual é o destino daqueles que entram pela porta, né? O destino, o local de chegada daqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho apertado, né? Ele diz aqui, para aqueles, porém, que aceitam o caminho estreito e desprezado, né? Porque esse caminho é desprezado. As pessoas até zombam de nós, né? Muitas vezes, quando você escolhe o caminho apertado, você chega a ser até motivo de zombaria, de gozação, né? Então, veja, aqueles que aceitam o caminho estreito e desprezado, né? Um fim abençoado os aguarda. Qual é o fim? A vida, né? Jesus falou aqui que esse caminho conduz para a vida, né? Aí ele até fala que vida em toda a sua gloriosa plenitude, uma vida sem pecado ou dor, vida no paraíso, né? Vida na presença de Deus, vida na presença do Senhor Jesus por toda a eternidade. Esse é o destino daqueles que entram pela porta estreita, trilham pelo caminho apertado, na companhia de Cristo e daqueles que fazem opção pela santidade, mas vão ter esse final feliz aqui, né? Ok, gente? Eu só vi um versículo aqui que, inclusive, neste comentário fala, né? Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, ele fala assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a sua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a seus pais. Né? Interessante, né? Deus propõe, né? Para todos nós, né? A vida e a morte, né? A bênção ou a maldição. Escolhe. Ele fala, escolhe, né? Porque daí vai depender, né? Você, de uma certa... Aqui é a questão da escolha e das consequências, né? Então, a gente tem que ter muito bem firmado isso no nosso coração, né? De que a gente precisa fazer boas escolhas para que possamos ter aí um futuro abençoado. É isso aí, amém? Então espero que você já tenha feito a escolha, né? Se tem alguém nos ouvindo que ainda não fez a escolha, você tem que fazer a escolha, né? Entrar pela porta estreita, que vai conduzir para o caminho apertado. Não dá para levar bagagem nesse caminho, não dá para levar, né, a bagagem do pecado, da imoralidade, como ele fala aqui, né? E tem que tomar cuidado, né? Porque tem muito crente que escolhe o caminho estreito, mas está pendendo muitas vezes o caminho largo. Também tem essas questões, né? Mas aí na prática, né, pode ter em teoria,
tese, pode ter escolhido o caminho apertado, mas na prática não está sendo isso, né? Entendeu? Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que, e é o que Jesus falou, esforçai-vos, né? É necessário esforço, tá? Com a ajuda de Deus, obviamente, né? Com a ajuda do Espírito Santo, mas é necessário esforço, ok? Vai tocar? Você acha? Música? Quer orar? 9h05. 9 horas já, né? 9h05. Orar. Vamos orar então, tá? Amanhã a Simone canta outra música. Gente, nós temos vários pedidos de oração aqui hoje, tá? Nós vamos orar também pelo pessoal que deve ter feito algum pedido de oração aí, tá? Mas olha, eu vou pedir para Simone orar. Nós temos aqui, olha, vários pedidos. A questão do Covid aqui, eu vou até fazer aqui, ó, um asterístico aqui para você, né? Então, nós temos aqui, ó, Isidoro e Marlene, né? O pastor Edson, a esposa, vamos continuar orando, que é o pai do Josué, tá? Sim. E o Walter, que é o genro da irmã Marli, tá com sintoma, e ela pediu oração por toda a família, né? Porque pode, de repente, ter infectado toda a família. Érica, Verônica e Jonas, tá? Então, esses aqui é tudo por Covid. Nós vamos orar pelo marido da Sueli, que caiu da escada, fez cirurgia nas 2 pernas, está se recuperando. E Joyce Novelo, né? Que é a mãe de uma irmã que é amiga da irmã Angelina, que ela tá com essa irmã Joyce, tá com Alzheimer, tá dando muito trabalho, né? Nessa fase e tal. E tá uma fase complicada. Então nós vamos orar, né? Pela Joyce e pela filha, que chama Rosa, tá? Para que Deus dê graça para ela aí. E aqui também orar pela Sueli, né? Para que Deus ajude ela aí nesse processo de cuidar do esposo, né? E também os outros pedidos que os irmãos têm feito aí, né? Todos os irmãos que fizeram pedido, às vezes a gente não consegue anotar tudo, mas vamos orar. Deus sabe, amém? né, Deus irmãos? sabe de todas Deus as sabe, coisas, tá bom? Deus está atento ao nosso clamor, amém? Então vamos orar, coloque aí o seu pedido de oração diante de Deus. Nós cremos, né, que pela fé, né, tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus, né? Então, nós vamos orar e nós cremos que Deus, ele está ouvindo o nosso clamor nesta manhã, amém? Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Agradecemos a Ti, Pai, e pedimos para nós que entramos pela porta para que o Senhor nos continue a nos ajudar, Senhor, a nos esforçarmos para nos mantermos, ó Pai, nesta porta, neste caminho, ó Deus querido, que nos conduz à vida eterna, Senhor. Seja sobre nós a Tua graça, a Tua mão, ó Deus, que possamos realmente olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vê ao Pai, ninguém vai ao Pai, se não for através do Senhor Jesus. Por isso, nos abençoa, Senhor. Nós clamamos nesta manhã, em nome de Jesus. E também oramos pelos pedidos de oração. Existem pessoas ainda que estão sendo, Senhor, infectadas pela Covid. Ainda estamos num processo, Senhor, difícil, mas te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero orar pelo Isidório, pela Marlene, pelo pastor Edson e sua esposa, pela vida, Senhor, do Walter, genro da irmã Marli, e também suas filhas e seus netos. Pai, todos estão neste processo de Covid e Deus, nós oramos para que o Senhor possa cuidar, possa libertar e restaurar sua saúde em nome de Jesus. Deus querido, continua nos guardando, meu Deus querido, a todos nós desta pandemia. Deus, nós precisamos da Tua proteção, do Teu cuidado. Deus, seja sobre nós a Tua mão. Nos livra, Senhor, e nos guarda, Pai querido, ó Deus, deste vírus que tem assolado tanto o nosso país e tanto, Senhor, a sociedade, Pai. No nome de Jesus, estenda sobre nós a Tua mão, nos dá da Tua graça e nos cobre com a Tua misericórdia, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Nós oramos também pelo Valdeir,
que é esposo da Sueli. Ele caiu, está com as 2 pernas quebradas, tem sido difícil o processo de cirurgias. Deus, visita tanto ele quanto a Sueli neste processo, um processo difícil de se passar. Deus, que o Senhor possa dar a eles força, coragem, graça, paciência neste processo, ó Deus. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, o Senhor é aquele que é soberano, o Senhor tem o controle de tudo sobre as suas mãos, ó Deus. O Senhor trabalha em meio a toda e qualquer situação, por isso oramos tanto por ele quanto pela Sueli, para que o Senhor possa dar sabedoria neste tempo, Senhor, diante desse desafio, Pai, que eles estão vivendo, em nome de Jesus. E oramos, enfim, pela Joyce Novelo, que está com Alzheimer, a Rosa. Senhor, visita essas vidas, Senhor, toma nas suas mãos, Senhor, abençoa, Senhor, essas vidas que estão aí passando também por este processo. É uma situação difícil, é uma situação complicada, mas que o Senhor possa exercer a tua misericórdia sobre essas vidas e toda essa situação que envolve essas pessoas e esta família. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder, Pai, para trabalhar, para reverter este quadro, esta situação, e por isso nós apresentamos, Senhor, tanto, Senhor, este caso como todos os outros diante do Senhor, e apresentamos a vida dos nossos irmãos que pediram oração por suas famílias, por seus filhos, pelo casamento, pela restauração da vida conjugal, pela vida profissional, pelas enfermidades, pelas causas impossíveis, pela vida financeira, pelo processo econômico, Senhor, de cada família. O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem tem visto, Senhor, o desafio, Senhor, e as tribulações do teu povo, e nós apresentamos nesta manhã diante do Senhor, para que o Senhor possa abrir as portas, Pai, para que o Senhor possa dar um sinal, para que o Senhor possa trazer a saúde, a cura, a paz, Senhor, o conforto, para que o Senhor possa trazer a solução dos problemas, tanto, Senhor, emocionais como físicos, como financeiro na vida do teu povo. Deus, visita nesta manhã e traz, Senhor querido, a resposta para cada problema nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória Amém, a Deus. gente. Que bom, né? Graças a Deus, né? Por essa manhã. Se você está assistindo essa live e ainda não curtiu, peço a gentileza de você curtir, né? Clica aí no joinha aí ou no coraçãozinho, tá? Amém. Curte aí a nossa live. Se você puder compartilhar, compartilhe, né? Se você participa de algum grupo, compartilhe nos grupos, tá bom? E comente, deixe o seu comentário aí. Se você não nos conhece, diga o seu nome, diga de onde você está escrevendo, de que cidade, de que país, tá bom? A gente gosta de interagir, né, com as pessoas, principalmente as pessoas novas. Eu sempre deixo um recadinho lá para vocês, tá bom? Então, é muito bom. Participe conosco todas as manhãs, de terça a sexta, às 8 horas da manhã. Eu e a Simone, com a permissão de Deus, estamos aqui para orar, para louvar, para trazer uma palavra de conforto, de consolo, de edificação, tá bom? E, gente, bom, hoje à noite, terça-feira, hoje às 20 horas, permitindo Deus, a gente vai ter a nossa 4ª aula de escatologia, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, que é o arrebatamento da igreja. Opa! Tá preparado, gente? Essa é uma boa pergunta, né? Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja hoje, né? A gente já falou, a primeira live foi os sinais dos tempos, né? Que é o chamado o período das dores, né? O momento das dores, né? De parto ali, né? A preparação, né? para a vinda do Senhor. Na segunda aula a gente falou sobre a morte e o estado intermediário. Na terceira aula nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, né? E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, tá? Então eu tenho lido, estou estudando o assunto, né? Eu creio que vai ser muito bom. Então participe conosco hoje, terça-feira, dia 4 de agosto, às 20 horas, a nossa 4ª live
de escatologia. E amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, estaremos juntos aqui, com a permissão de Deus, falando mais uma parábola do Senhor Jesus. Amém? Então, uma boa terça-feira para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. 8 horas, hein, gente? Não atrasa, não. Tá bom? Ok. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês, tá? Tchau. Fiquem com Deus.